Ok. Então, telefone a gente não mexe. Phone ID, number. Ok. String tá ok. Contato, eu esqueci só de colocar o nome do contato. Não esqueci não. Tá aqui. Isso daqui é muito ruim. A gente acha que... Sempre acha que não tem. Vou botar isso não. Vou fazer diferente. Tá? Ao invés de atribuir e não colocar o get, eu vou dizer que ele é read only. Depois read only. Depois de atribuído, não vai mais mudar. Private read only, nome do tipo string. Por que ficou assim? Porque não é private, é só read only. É estático, né? Não. O que é que ele está dizendo que nome tem duas vezes? Por causa do get do set. Não, mas porque a pessoa não colocou... Não, é por causa do get do set. Não, mas a pessoa não tinha colocado no trabalho ali. Então, no caso, o nome só vai o set do get. Isso. Pronto. Então, como é que funciona isso daqui, ó? Meu pai, por que tá dando esse erro, velho? Como é que funciona isso daqui? Nome é uma variável pública, no caso, tá certo? Só que ele só tem, é como se ele só tivesse o get, ele só tem leitura, eu não posso alterar, porque depois de atribuído, depois que terminar o construtor, vai permanecer a mesma para toda a vida, tá certo? Para não ter que fazer get set sem necessidade. Esse read only, ele é do read line não? Não, esse read only é do TypeScript, tá certo? Não. O nome eu acesso a variável diretamente, só que o read only me garante que eu não consigo alterá-la. Eu consigo ler, mas não consigo alterar. Tudo bem? É como se eu criasse uma variável e só tivesse o get. Se eu tiver escrito o nome errado. Tudo bem, mas porque no nosso caso, no nosso código, sim, volta pessoal, foco. No nosso caso, a gente diz que o nome é a chave que encontra esse elemento. Então, o nome, por ser a chave, não pode ser alterado. Tá bom? Se eu não quisesse que o nome fosse a chave, ele poderia ter um identificador. Um ID, tá certo? Um string ID. E esse ID, string, seria a chave. Quando eu quisesse caçar um nome, eu caçaria pelo ID. E o ID, sim, é que seria único. Eu poderia ter várias pessoas com o mesmo nome, mas cada um deles só teria um identificador. Porque eu tenho que saber como separar uma pessoa da outra pessoa. Mas eu não poderia simplesmente não adicionar o set. Pode, é o que eu estou dizendo. O fato de eu ter um read-only nesse formato permite que eu leia nome, mas não altere nome, que é equivalente a eu ter um get e não ter um set. É equivalente. Ao invés de colocar uma variável privada e colocar só o get, eu posso deixar só o read only. Eu posso ler, mas não posso alterar depois de criado no construtor. É uma maneira mais prática disso. Não tem nem como criar um set. Ok? Tudo bem? Só lembrando o telefone, a gente fez isso ontem, não foi? Adicionar telefone, remover telefone, to string, etc. Aí a gente parou na agenda. Agenda. A nossa agenda, nós tínhamos alguns métodos que era... Quais eram os atributos de agenda? A agenda tinha uns contatos, que é array de... não acredito que isso vai ficar me perturbando. Array de contato. Exato. Contatos, que é uma rede de contato. Pessoal, eu acho que eu não vou conseguir, dentro do tempo que a gente tem, implementar tudo com vetores para depois reimplementar com mapas. A gente vai direto para os mapas, tá certo? E aí vetores fica que é o mesmo na aula de ontem. Vetores fica na aula de ontem. Depois vocês tentam refazer isso com vetores. Tudo bem? Senão a gente não vai conseguir. Tá bom?
Então, vamos entender o que são os mapas, tá certo? Vamos criar aqui um novo projetinho. Eu já tinha criado ele aqui, mas eu vou fazer do zero com vocês, tá bom? Então, vamos criar mkdir S08E03 só sobre mapas. S08 E03 mapas, TSC init. Depois eu reabro esse projeto aqui. Code ponto. Então vamos entender o que é um mapa, tá bom? Primeira coisa, para poder... Ah, pitombas, que coisa chata. Main ponto no ECMAScript 6. Então, vocês vão ter que vir aqui e trocar para ele gerar o código do JavaScript para o modelo do 6 e não para o modelo legado do 5. Diz. Como é que executa? Porque, tipo, às vezes altera e não sei como é que salva. Não, é só salvar, não precisa fazer nada. Só salvar. Isso daqui define como é que vai ser transpilado, gerando o JavaScript do TypeScript para o JavaScript. Ok? Ó, por exemplo, ó, vamos fazer aqui. Vou fazer usando o ECMA 5. Aí eu vou fazer let x number recebe 5. Ok? Ctrl Shift B. Lá esse negócio aqui. Vamos ver qual foi o código que foi gerado disso daqui. Main.js. Tá vendo aqui, ó? var x recebe 5. Tá vendo? Muito simples, né? Se eu trocar isso daqui para 6, o que é que vai mudar? Ao invés do var, ele vai utilizar o let, que já é do ECMAScript 6. Só fiz retranspilar. Ô pai. Se eu digitar cancel, será que ele para de me perturbar? Ok. Ó, coloquei para o 6, ele já mudou a forma onde ele gera o JavaScript, tá certo? Então, para utilizar mapas, a gente vai ter que fazer essa alteração, porque não existem mapas implementados no modelo antigo. O modelo antigo, ele era apenas vetores, você só tinha vetores, tá bom? Professor, quando eu estiver implementando código de verdade, eu vou estar utilizando os mapas? Não, porque você vai estar usando o banco de dados. Ok? Você vai estar fazendo a comunicação direto com o banco. Mas a gente não vai usar banco aqui. Aí, para a gente poder se livrar do vetores e utilizar uma estrutura de alto nível, a gente vai ver os mapas, que vocês vão ver que é muito simples, tá certo? Então, qual é a ideia do mapa? Vocês lembram como é que a gente criava um array? Seja um array, seja as minhas dívidas, se eu estivesse fazendo com array, tá certo? As minhas dívidas é um array de, por exemplo, poderia ser um array, eu tenho uma classe dívida. O que é que a minha dívida tem? Minha dívida tem um nome, um public, desculpa, construtor, nome, que é um string, e um valor, que é um number. Ok? Só para não ter que public nome string, public value number. Então eu posso criar um array de dívidas. Assim nós faríamos se estivéssemos usando array, correto? E aí eu quero adicionar uma nova dívida. Como é que eu faço? Primeira coisa aqui, eu não posso adicionar no array que não existe, não é verdade? Então eu posso fazer assim: dívidas é um novo array de dívidas. Tudo bem? Todo mundo feliz? Satisfeito? Achando que vai dar certo? Entender? Passar direto com 10? Vamos lá. Como é que eu adiciono uma dívida? Dívidas.push nova dívida. Estou devendo lá na Márcia 2,50 de uma tapioca que eu comi, que eu não paguei. Ok? Dívidas.push new dívida, tô devendo
na GVT a conta, R$140. Tudo bem? Então, se você quer saber se, por exemplo, você está devendo a GVT e quanto você está devendo, o que é que você precisa fazer? Percorrer, né? Por exemplo, para cada dívida de dívidas, faz o que? Se dívida ponto nome for igual a GVT, não é verdade? Se eu achei a GVT, então quanto é que eu estou devendo? Cout devendo mais dívida ponto valor. Não adicionei o cout, né? Console.log. Console.log. Então, se eu para saber se eu tenho a GVT como dívida, eu tenho que percorrer. E para pegar o valor da GVT, eu tenho que acessar dessa forma. Ok? Se eu quiser remover a GVT, paguei a GVT. Então, a primeira dúvida é: será que estou devendo a GVT? Será que estou devendo a GVT? Então, se dívidas.gvt é verdade, então faz o que? Retorne console.log sim. Se tudo bem. Senão ele ficaria printando não várias vezes, né? Aí tudo bem. Como é que eu sei qual é o valor que eu estou devendo? Teria que fazer um laço da mesma forma, papapá. Como é que eu removo a dívida? Paguei a dívida. Como é que eu removo a dívida? Tenho que encontrar ela de novo para remover, né? Então, para cada índice em dívidas. Isso aqui é string ou é número? Nunca sei. Acho que é string, né? Pronto. Se não é? Dívidas no índice número. Não, é índice, né? Se dívidas. Precisa transformar em number, não? Se dívidas nesse índice ponto nome for igual a GVT, aí o que é que eu vou fazer? Tenho que remover esse cara, né? Porque eu paguei a GVT. Ó, paguei a GVT. Paguei a GVT. Aí eu vou lá, dívidas.splice. Vou remover em que posição? Nessa posição, aqui tem que ser um number de índice, e eu digo que vou remover um elemento. Ok? Todo mundo feliz? Dando certo? Ok. Então vocês sabem inserir uma nova dívida, correto? Vocês sabem achar se a dívida existe. Vocês sabem ter raiva. Vocês sabem saber se a dívida existe. Vocês sabem achar uma nova dívida. Vocês sabem pegar o valor da dívida. Ok? E remover a dívida. Ok. Vamos fazer isso daqui usando mapas. Bora lá. Vamos fazer usando mapas. Como é que eu comento isso aqui? Ctrl Shift A, né? Ok, comentar. Vamos para as dívidas. As dívidas com mapa. Todo mundo feliz? Vamos lá. Para ter um mapa ele faz justamente isso que esse cara está fazendo. Eu tenho uma relação chave e valor. Então eu digo que o meu mapa ou as minhas dívidas, eles são um mapa que vai mapear de que para que? A minha chave é de que tipo? A minha chave, eu estava procurando pelo quê? Mas GVT é de que tipo? String. E eu estou guardando o que dentro dessa string? Um valor, que era um número. Não é isso que eu acessava pela string e quando eu acessava eu queria obter um número. Tudo bem? Criei dívidas. Agora eu quero adicionar uma dívida. Dívidas.set. Na GVT
eu vou adicionar... Qual é o valor que eu devia para GVT? 140 reais. É assim? Não, ou é assim? É assim. Vou colocar 140 reais na GVT. Como é que eu vou... Agora eu vou colocar também a Márcia, que eu não paguei ela ainda. Dívida, ponto 7. Márcia, era 2,50, né? 2,50. Como é que eu sei se eu estou devendo a GVT? Dívidas, ponto... possui. Isso daqui retorna verdade se eu tiver a chave GVT. Isso retorna falso se eu não tiver a chave GVT. Pode colocar esse eu poderia ter culpado todo o trabalho. Não, mas pessoal, ó, é uma construção. Vocês não entendem. Daqui a pouco eu digo o que é que está acontecendo aqui por trás, tá certo? Isso daqui não é um vetor. Daqui a pouco a gente chega para entender o que é esse cara. Então, se eu simplesmente chego e boto isso daqui do nada, isso não vai fazer o menor sentido, tá bom? É uma construção. Então, se eu... Imagina se meu pastor fosse desse tamanho. Se eu tenho a dívida da GVT, como é que eu pego o valor dessa dívida? Dívidas, ponto... O que é que vocês acham aqui dos métodos? Get. Vou pegar o que? GVT. Se ele tiver o GVT... Se eu tiver o GVT, então eu vou pegar o valor de GVT. Variável do GVT que vale aquilo. Exato. Agora, como é que eu faço para passear por todas as minhas dívidas? Aí você pode passear tanto nas chaves, GVT, Márcia, etc, etc, quanto nos valores, 1,40, 2,50, papapá. Para cada, por exemplo, se eu quiser os valores, para cada value of dívidas, ponto, entradas ou chaves, entries ou keys. Deixa eu subir mais aqui. Ó, se você quer passear nas entradas, né, chaves e valores. Então, se eu fizer isso daqui, dívidas.keys, o que é que eu vou estar imprimindo? Os nomes, porque os nomes são as chaves de acesso. Então, eu vou ver GVT e Márcia. Ok? Então, isso daqui vai aparecer value. O que é que vai aparecer aqui? GVT e Márcia. Aí, se for o chave, ele mostra só o nome. Exato. Se for a chave, values, vai mostrar o que aqui? 1,40 e 2,50. Agora, essa ordem não obrigatoriamente é essa, porque daqui a pouco a gente fala o que é que está acontecendo e qual é a ordem que vai ser colocada. Diz. No caso, se a gente quiser implementar isso, a gente tem que substituir todo aquele negócio de vistas por mapa. Vocês não precisam mudar as coisas antigas, tá certo? Porque a partir de agora a gente vai utilizar as novas, ok? Se eu quiser ao mesmo tempo andar nas chaves e valores, eu não lembro. Tinha elementos lá embaixo. Tem tipo um negócio assim, key value of dívidas ponto entries. Mas É alguma coisa assim, não lembro. Depois eu olho, meu Deus. 2S que resolve. Ok. Tudo bem, então isso daqui já resolve o nosso problema, tá bom? Porque através dos valores eu não consigo, através das chaves, aqui é keys, né? Keys. Através desse cara é como se eu estivesse andando nos índices, correto? E através disso daqui é como se eu estivesse andando nos valores. Diz. Não.
Nesse caso, eu só aceito strings e números porque o meu mapa mapeia strings para números. Então eu posso fazer com qualquer coisa. Pode fazer com qualquer coisa. Essa ordem chave e valor. É sempre essa ordem, chave e valor. No caso, a minha chave é uma string, nesse caso, e um número. Por exemplo, se você está na agenda e a chave do contato é o nome, você teria string para contato. Cada contato tem uma chave associada que é única. Agora vocês estão entendendo porque que a gente está criando que cada elemento tem uma chave única. Lembra do vagão? O vagão, o identificador não era o número? Então você mapeia de número para vagão. O número é único para achar o objeto vagão. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Chave e valor. Diz. No caso, esse sinalzinho de maior e menor que fecha ele é a mesma coisa que se fosse mais aquelas chavezinhas que você estava falando? Não. Isso é a construção de objetos genéricos. Por exemplo, quando a gente faz array, vocês fazem isso, né? Seja dívidas, lembra que a gente fez? Do tipo new array de dívida. A gente não fez assim? Essa chavezinha diz que esse container, esse collection, essa estrutura de dados avançadas, ela vai trabalhar com objetos desse tipo. É isso que as chavezinhas fazem. É isso que as patinhas de caranguejo fazem. Ok? Vamos ver isso daqui funcionando. Professor, tem que sempre ser map ou qualquer palavra colocar ali no lugar de map? Não, map é porque map é o nome da estrutura de dados. Existem várias estruturas de dados. Nós já vimos os arrays, nós temos os mapas, nós temos os conjuntos, nós temos vários tipos de estrutura de dados para organizar a informação. Tudo bem? Vamos tentar entender o que é que esse cara está fazendo na verdade. Tá bom? Vamos aqui. Quando você tem um array, como por exemplo o teu array de dívidas, ele organiza a tua informação de forma linear. Então você tem várias... Sai, vai embora. Você tem várias dívidas que estão organizadas de forma linear dentro da memória. Se eu quero saber se a GVT existe, o que é que ele vai fazer? Vai procurar de um por um. Se eu quero saber se um contato existe dentro de uma lista de 1000 contatos, ele vai fazer o quê? Procurar de um por um. Quando você usa mapas, uma estrutura de dados de mapa, ele está sobre alguma de duas estruturas. Ou é um mapa construído sobre árvore, ou é um mapa construído sobre tabela hash. Vou explicar rapidamente a diferença, tá bom? Eu não sei qual é a implementação daqui. Algumas linguagens têm as duas e você escolhe a que você quer. Eu vou dizer a diferença. Quando você tem um mapa sobre hash, ao invés de os teus contatos, imagina que aqui são os contatos, tá certo? Ao invés de os teus contatos ficarem linear, os teus contatos estão dentro de uma tabela. Ok? Só que essa tabela ela tem uma lógica de uso. Então, por exemplo, você quer guardar o contato com a chave Davi. Tá bom? Davi, aí você guarda o objeto Davi na chave Davi. Na chave e valor, ok? Aí ele pega Davi. Com base nessa informação, ao invés de percorrer de um por um, ele vai dar o canto para onde ele acha que o Davi deve estar. Um salto. E aí ele guarda o Davi bem aqui. Então é uma estrutura que funciona baseada em saltos e colisões. Não tem como ir muito a fundo disso, mas o que importa é que, por exemplo, ao invés de eu ter que percorrer os meus... Eu não tinha 1000 elementos aqui? Em média eu vou fazer quantas operações? 500 operações, ok? Para achar. Ao invés de ter que fazer 500 operações, com 3 ou 4 eu já consigo saber se o elemento está ali ou não está ali. Professor, então isso daí é mágico, resolveu todos os problemas do mundo. Não. Esse ganho de velocidade, né? Esse ganho de desempenho, ele tem um custo, que é o custo de memória. Ele vai ativando no cada... Porque eu tenho que já ter uma tabela, entendeu? Construída para ir alocando. Davi vai para a posição 50. Faz um cálculozinho lá que não dá para explicar agora. Vai para a posição 50. Leonardo vai para 10. Diego, o código do Diego deu no mesmo código do Davi. Aí eu vou inserir depois. Então tem um joguinho de saltos aqui. A diferença é que se aqui eu ia aumentando o meu vetor de acordo com o que eu ia aumentando a quantidade de elementos, eu não tenho perda de memória.
Se eu imagino que eu quero colocar 1000 elementos, essa tabela aqui tem que ter no mínimo 2000 entradas de tamanho. Ok? No mínimo. No mínimo, eu não posso ter mais do que metade da tabela preenchida, porque senão a gente tem problemas de desempenho. Então, para você ter uma tabela, você vai precisar, no mínimo, de 2 vezes a memória que você utilizaria no vetor. Ok? Só que, dependendo, nesse caso, vale muito a pena. Porque você tem 2 vezes um custo de memória, para ao invés de usar 500 operações para encontrar o elemento, você vai usar 2 ou 3. Ok? Ou se esse cara não está implementado assim, numa tabela, ele pode estar implementado numa árvore. Então, ao invés de ter os elementos ficarem aqui de forma linear, Davi, Márcia, fulano, 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 eles estão numa ordem, eles estão ordenados dentro de uma estrutura. Então eu pego e faço assim, vou inserir o Fernando, ok? Fernando vai para a primeira posição, daqui, Fernando. Aí agora eu vou inserir o Davi. Aí eu penso, Davi na ordem é menor ou maior que Fernando? Lexicográfico? Menor. Então Davi vem para cá. Davi. Aí eu vou inserir agora o Luiz. Como é que eu vou inserir o Luiz? Luiz, para a direita. Não tem ninguém aqui? Luiz. Vou inserir a Andréia. Para cá, depois vem para onde? Para cá, depois vem para cá. Andréia. Quero saber, Andréia, quero saber se o Edson existe. Eu vou ter que percorrer todos os meus milhares de elementos? Não, quero saber se o Edson existe. Edson é o quê? Menor do que Fernando. Edson é o quê? Maior do que Davi. Tem alguém aqui? Não, então Edson não existe. Então você pensa que isso daqui está populado. Ao invés de ter que percorrer por todos os meus elementos, como eles já estão estruturados, eu vou fazer um esquema de saltos. Então, ao invés de ter que percorrer fazer N operações, né, de 1000, eu ter que fazer 500, a árvore, no mínimo, me dá um esquema de log. Então, de 1000, eu vou ter que fazer 10. No pior caso. Andréia, Fernando, A é menor do que F. Davi, A é menor do que... Aí eu venho pra cá, Andréia. Com 3 eu faço... Imagina que está todo mundo preenchido, eu teria 8 aqui, né? Então, de 1000 eu vou para 10, ao invés de ter que fazer 500. Então, é isso que está acontecendo aqui de baixo. Tá certo? É isso que o mapa faz para você. Ele empacota essa estrutura, que a gente não sabe o que é que está sendo utilizado, mas ou ele faz isso, ou ele faz aquilo dali, para poder te dar um acesso rápido, indexado. E não aleatório, né? Porque no acesso aleatório é no vetor. Pula para a posição 10, pula para a posição 50, pula para a posição 60. Aqui a gente tem um acesso usando o esquema de chave e valor. Me joga para a chave tal. Aí ele vai, ups, achei o elemento. Diz. No caso, se eu percorrer esse mapa com índice, não vai dar certo, né? No vetor? Não, porque não existe primeiro, segundo, terceiro, quarto, não. Existem chaves. Existe... GVT, tal, mas esse cara te retorna chaves para cada chave das dívidas. Se você quisesse imprimir todos eles, bastaria, por exemplo, que coisa chata, fazer o que? Dívidas na posição keys. E aqui eu teria o que? O que está reclamando? Não é dívida na posição keys, é dívidas o que? Ponto get, né? Ponto get. Aqui. Mas se você quer as chaves, se você quer os valores, você não precisa fazer isso. Você pode fazer direto nos valores. Se eu fizesse isso, eu ia imprimir o quê? 1,40 e 2,50. Assim eu imprimo as chaves, assim eu imprimo os valores. Ok? Qual é a ordem que eu vou ter os meus elementos? Inserir vários elementos. Provavelmente, eu não testei ainda, a ordem é a ordem lexicográfica das chaves. Se ele usar o mapa, vai sair a ordem das chaves. Se ele usar a árvore, vai sair aqui. É bom que a gente testa. Vamos testar? Então, vamos inserir o GVT, a Márcia, o aluguel. Meu aluguel é R$200. Aluguel é R$200.
Então, vamos rodar isso daqui. Key, né? Ctrl Shift B. Aí é pra ele ir colhendo só a chave. Não, aqui eu estou mandando ele imprimir tudo. Primeiro ele vai mostrar as chaves e depois ele vai mostrar os valores. Se eu quisesse mostrar as duas coisas, eu poderia fazer mostrar a chave mais mostrar o que? Dívidas na ponto get key. Agora ele vai mostrar os dois, né? Mostrar a chave e o valor dessa chave. Ctrl Shift B. Node main.js. Deu certo isso? Olha, ele mostrou justamente na ordem que foi inserida, né? Ou não? GVT, Márcia e aluguel. GVT, Márcia e aluguel. 140, 250, 200 reais. Então ele não ordena automático. Legal. Interessante. Tudo bem? Foi. Só faltou uma coisa, né? Como é que eu apago uma chave? Paguei a GVT. Como é que eu apago? Dívidas. Clear. Limpa tudo. Delete. Deleta uma chave, né? Quero apagar a GVT. Falou GVT. Vamos supor, se eu boto no espaço vazio, vírgula, o valor, ele consegue deletar também? Espaço vazio. Ó, em vez de GVT, eu boto uma vírgula e insere o valor. Deleta pela chave. Ele deleta pela chave. Só deleta pela chave, porque é pela chave que ele encontra o elemento. Ah, sim. Os valores são da chave. Exato. Os valores sempre você acha que Ok, tudo bem? Foi? O módulo vai ficar para a semana que vem. Pelo menos a gente faz aqui. O nosso tempo sumiu, não foi? Foi mais difícil do que eu imaginava. Paciência. Não, mas ainda tenho 10 minutos, bora lá. Segura aí. Vamos aqui. Você pode, tipo assim, ordenar pelas chaves e pelos valores ou só pelas chaves? Só pelas chaves. Vamos aqui. Se deletar a chave dela. A gente vai fazer a agenda. A agenda para vocês verem como é fácil. Code ponto. Bora lá. Vamos aqui. Vamos fazer a agenda só para vocês verem como é fácil. Então, criei a agenda. Construtor da agenda vai fazer o quê? Criar contatos. Des.contatos recebe novo. Quero inserir um contato, beleza? Então, add contato, que recebe um contato. Só posso perdão. Só que meu contatos agora não é mais um array. Contatos é o que? É um mapa de string para um contato. Então esse cara aqui é um new map de string para contato. Ok? Como é que eu insiro esse contato? Primeiro eu tenho que saber se ele já existe, não é verdade? Então, se des.contatos.res o que? Conte.nome. Se esse cara já tem o nome, eu insiro ou não? Não posso inserir, né? Então, return falso. Mesma coisa. Boolean. Se não, eu tenho que adicionar. Como é que eu adiciono? Descontatos.get. Em qual valor? Conte.nome. Vou armazenar o que lá? Conte. Não é get, é o que? Set. Eu vou colocar nessa chave esse valor. Vou guardar esse contato nessa posição. Retorna true. Como é que eu dou um get contato agora?
meu get contato recebe um nome, string, e retorna o quê? O contato ou nulo. Ok? Se des.contatos tem esse nome, posso fazer mais simples, né? Se não tem esse nome, o que é que eu retorno? Se não tem esse nome, retorno nulo. Se tem esse nome, quem é que eu retorno? Des.contatos.get nome. Próximo, como é que eu apago? rm contato nome string. Eu não estou fazendo os favoritos ainda, tá? Tô só pensando no contato, só para você mostrar para vocês. Booleano. Como é que eu apago? Des.contatos.delete. Vou deletar o quê? O nome. E aí eu aviso se deu certo ou não deu certo. Não é assim? Eu não quero saber se eu consegui remover. Mas só em você botar isso aí, ele já vai dizer se está certo. É porque o delete ele retorna um booleano dizendo se deu certo ou não deu certo. Então, se conseguiu remover, se conseguiu deletar é porque conseguiu remover. Tem o adicionar, tem o obter, tem o remover. Beleza? Mais ou menos. A gente tem coisas que a gente só aprende usando, tá certo? Ok? Dá para fazer indo favoritos no golpe só. Private favoritos. Favoritos vocês podem também fazer como um mapa de string para contato. Então aqui a gente tem que o favoritos vai da mesma forma, né? Favoritos. Ok. Como a gente não... Tudo bem, vai, vou mexer nisso agora não. Ok. Quando eu removo um contato, eu tenho que também lembrá-lo de remover de onde? Da lista de favoritos. Então, se eu conseguir remover o contato, é porque ele existe, correto? Se ele existe, o que é que eu também tenho que lembrar de fazer? This.favoritos.delete nome. Como é que eu... e aqui eu retorno true, return false. Como é que eu posso favoritar? Favoritar por nome. O que é que eu preciso para favoritar? Saber se ele existe, né? Não é assim? Tenho que saber se ele existe? Então a primeira coisa que eu faço é saber se ele existe. Se des.contatos.res, primeiro tenho que saber se ele existe, né? Nome. Se ele tem um nome, ok. Se ele tem um nome, eu tenho nome. Agora eu tenho que saber se o nome é favorito, né? Como é que eu sei? Se des.contatos.get nome, isso não vai me retornar o contato? Ponto. Está favoritado? Agora eu tenho que desfavoritar. Ai, não. Se ele... se favorito tem nome, né? Se ele tem nome. Pode ser também. É a mesma coisa. É porque o contato também sabe se ele é favorito ou não. Então, eu só vou favoritar se ele não estiver favoritado, né? Então, se o contato não estiver favoritado, agora eu vou favoritá-lo. Como é que eu favorito? Tenho que setar no contato e adicionar na lista. Então, des.favoritos.set. Nesse nome eu vou guardar esse. É muito mais fácil guardar logo o get do que ficar nessa bodegueira aqui todinha, né? Seja contato porque aí eu não preciso ficar fazendo isso o tempo todo, é muito feio. Pego o contato usando o get e aí eu fico só usando o contato, é muito melhor. Aí eu coloco o contato no favoritos e lembro de favoritar dentro do próprio contato. Contato.favoritado recebe
true. E isso daqui, se eu conseguir fazer isso, eu retorno true. Se eu não conseguir, eu retorno falso. Se na lista de contatos tem o contato e o contato não está favoritado, adiciono na lista de favoritos e atualizo o valor no próprio contato. Lembra que a gente conversou que tem 2 lugares? 2 lugares? Ok. Mesma coisa, desfavoritar. Desfavoritar. Nome, string. Para desfavoritar, o que é que eu tenho que fazer? Mesma coisa, né? Pegar o contato, primeira coisa. Peguei o contato? Peguei. Se eu peguei, o que é que eu tenho que testar? Se ele é favorito. Se contato ponto é favorito, aí agora sim eu vou desfavoritar. Como é que eu desfavorito? Contato ponto favorited recebe falso e des ponto favoritos ponto delete pelo nome. E aí eu aviso que deu certo. Se eu não entrei no if, ou se ele não existe, ou se não está favoritado, eu digo que deu falso. Prazer, mapas. Prazer, mapas. Não consegui fazer... Não, mas eu consigo, ó.